Janeiro, eles só foram pedir melhor qualidade na alimentação. Chegou a polícia, foi chamada a polícia para conter essa manifestação dos estudantes e o resultado foi a morte do estudante Edson Luiz. Esse N aqui não ficou legal não, viu? Edson Luiz. Edson Luiz. Certo, gente? Então, diversas manifestações vão marcar não só o período Costa e Silva. Nós vamos jogar no centro de tudo aquilo que foi a ditadura militar. Vamos lá? Nós tivemos também os chamados Centros Populares de Cultura. União Nacional dos Estudantes, claro, com influência também da esquerda brasileira naquela época, a chamada esquerda brasileira. Foi criada em 62, no Rio de Janeiro, no Brasil, óbvio. Foi extinto pelo golpe militar em 64. Viveu ali na clandestinidade, ok? Viva a Uni, o povo canta. Eu posso colocar esse centro cultural, esses centros culturais, centros populares de cultura, como grupos de intelectuais de esquerda, né? Tem forte influência, tem vários nomes que eu poderia citar aqui para vocês. Contou aqui com participação de Nara Leão, Geraldo Vandré. Quem não lembra de Geraldo Vandré? Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Geraldo Vandré, exatamente. Então, como estava dizendo para vocês, centros culturais, centros populares de cultura, só quero falar culturais, eram recheados aí de intelectuais da esquerda brasileira com o objetivo de criar e divulgar uma arte popular revolucionária. Tinha lá teatro, como vocês podem ver aqui na imagem, mas você tinha lá muita música, cinema, literatura, artes plásticas e todo o material voltado para, como eu falei para vocês, o ensinamento revolucionário, como bater de frente com a situação imposta pelo regime ditatorial do período que nós estamos estudando, ok? Vamos lá. Cinema Novo é um movimento cinematográfico. Ele ficou um mês com os sequestradores. Um mês. Ele foi vítima do mais longo sequestro já acontecido no Brasil. Um mês, né? Até então ali. 70 presos foram, né? Os 70 presos foram para o Chile. Aquele grupo de Charles Brook foi para o México, aqui foram para o Chile. Certo? Boicotar as comemorações do 7 de setembro. Vamos boicotar, bora. E solicitava que as mulheres não namorassem oficiais do exército, soldados do exército. Não namore não. E até tem um documento que falava da Operação Lisístrata, aí vai lembrar da Grécia Antiga, né, em que as mulheres faziam greve de sexo. Aí o exército, rapaz, o governo considerou isso radical. Aí vem o ministro da Justiça, o ministro da Justiça era o, meu Deus, Gama e Silva, se não me engano, Gama e Silva, ministro da Justiça, né? Aí diz, olha, peraí, Câmara dos Deputados, vai punir o cara não? Vai punir? Aí, peraí. Aí, galera, o Congresso, não vamos punir não, vai punir não. Ele foi rejeitado. Então, pediram ali um processo o cara, queremos uma punição, vem o Congresso por 216 a 141 foi rejeitado. O que Márcio Moreira fez? Rapidamente abandonou o Congresso e fugiu, se exilando do país. E no dia seguinte, galera, o que acontece? Vem o AI-5, certo? Deixa eu colocar aqui. O AI-5, galera, devido a esse... Claro que não foi por causa do discurso, eles já queriam implantar esse ato institucional número 5, obviamente, né? Foi só uma desculpa. Olha o que está acontecendo, olha o radicalismo, vamos instalar agora esse ato institucional, porque isso aí foi um crime contra a honra do Brasil, blá, 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 e a gente sabe que foi só uma desculpa para a instalação do ato institucional mais terrível da história do Brasil. Lembrando que foram
uns 17 atos institucionais, ok? Os mais lembrados são os 5 primeiros. Vamos lá. O AI-5 mais duro de todos os atos institucionais foi emitido pelo presidente Arthur da Costa e Silva em 17 de dezembro de 1968. Costa e Silva que você vê aqui na imagem ao lado. Galera, o Costa e Silva, 13 de dezembro de 1968. O presidente da República recebeu autoridade para fechar o Congresso e as Assembleias Legislativas dos Estados. Meu Deus. Esse poder foi usado assim que o AI-5 foi assinado. Ó, autoridade para fechar o Congresso e as Assembleias Legislativas. Sentiu o peso? Você sentiu o peso? Pois vá sentindo aí o peso. 2. A permissão para o governo federal, sob pretexto de segurança nacional, para intervir em estados e municípios, suspendendo as autoridades locais e nomeando interventores federais para dirigir estados e municípios. E aí? Vamos lá. A censura prévia, aqui é concurso. Aqui, opa, já entrei em Médici ali. Aqui é concurso. Ó. A censura prévia de música, cinema, teatro e televisão. Uma obra poderia ser censurada se fosse entendida como subversão dos valores políticos e morais. E a censura da imprensa e de outros meios de comunicação. Isso aqui já. E por que tá saindo aqui? Pronto, voltou. Isso aqui já foi concurso, certo? Vamos lá. A ilegalidade das reuniões políticas não autorizadas, obviamente, não autorizadas pela polícia. Houve também diversos toques de recolher em todo o país. A suspensão do habeas corpus por crimes de motivação política. Isso também já entra, certo? Isso também entra, galera. Então, o AI-5 é um dos mais terríveis, se não foi o ato institucional que mais causou tensão na história do Brasil durante o período militar. Ok? Vamos lá. E ele, governo Médici, galera. Governo Médici. Desculpa. Governo Médici. Governo Médici. Deixa eu apagar aqui isso aqui que eu risquei sem querer. Pronto. Galera, olha o que até agora nós vimos sobre a ditadura militar que mais interessa para concurso público. Eu digo para vocês que a parte cultural não chama tanta atenção assim. Quando você pensa, os atos institucionais, despencam os atos institucionais, principalmente o AI-2 e o AI-5, certo? O mais duro e aquele que levou a eleição indireta para presidente, que é o AI-2, junto com o bipartidarismo. Isso despenca, isso cai muito. A atenção à censura, à imprensa, ao cinema, às artes, enfim, também despenca. Isso fez parte da ditadura militar brasileira. Quando você pensa ali também planos econômicos, o principal fator de elevação, quando você fala da economia brasileira, sem falar dos pontos negativos, mas eu vou citar, o milagre econômico, que eu vou citar ainda para vocês, também chama muito a atenção. Os sequestros que eu mencionei caíram de forma indireta, ok? A frente ampla também já foi colocada em questão, uma prova. Então, são pontos que você deve tomar nota, porque certamente, independente da banca, poderão aparecer lá na prova, ok? Vamos lá. Governo Médici, dizem que foi o mais tenso da história do Brasil, certo? Vamos lá. O governo Emílio Médici começou em 30 de outubro de 69, quando tomou posse o general de exército Emílio Garrastazu Médici como 28º presidente do Brasil, após ser o candidato único na eleição presidencial indireta de 1969 até 15 de março de 74, quando terminou seu mandato presidencial. Lembrou de Médici? Você vai lembrar que o governo Médici, o que é que eu posso colocar para você aí? Projetos desenvolvimentistas. Ele tinha o plano nacional. Plano de integração primeiro. Plano de integração nacional. Vou colocar aqui, Plano de integração
Plano de Integração Nacional. Plano de Integração Nacional chamado PIN. Não é PIX, não é PIN, que permitiu a construção das rodovias Transamazônica, a Ponte Rio-Niterói, entre outras, né? As chamadas obras faraônicas, como chamam, né? Além de grandes incentivos fiscais à indústria, à agricultura, o acordo com o Paraguai, vai ter um acordo com o Paraguai, e desse acordo nós vamos ter o que aqui? Espera aí, que ficou um negócio bem estranho aqui, pronto. Aqui, Paraguai. Paraguai. Com o Paraguai você vai ter a construção da usina hidrelétrica de Itaipu. Né? A usina hidrelétrica de Itaipu. Finalizando esse bloco, eu vou citar aqui algumas, certo? Cadê? Peraí. Aqui é a Transamazônica. Deixa eu ver se eu coloquei aqui, peraí. Pronto, peraí, não coloquei. Aqui, peraí. Quando você fala de Transamazônica, a Transamazônica, gente, inauguração ali no dia 27 de agosto de 72, se eu não estiver enganado, 72, né? São muitos anos, muitas datas, né? 27 de agosto de 72, a Transamazônica. Desculpa. Foi criada, claro, durante o governo Médici, sendo uma das obras mais inacabadas devido às proporções. É enorme, né? Veja aqui, é enorme, né? Enorme, atravessando o país aqui, né? Então, enorme. Então, uma das obras mais inacabadas da história do Brasil, realizada durante o governo militar. Ela pega o extremo ali. Você pega aqui, ó, o Nordeste. O Nordeste. O extremo leste da região Nordeste. Se inicia ali a cidade Paraíba. Você pega aqui a Paraíba, né? Enquanto que é o extremo oeste, você pega o norte. Eu pego o norte aqui atravessando aqui, norte e nordeste. Você pega ali o Amazonas. Só que assim, se você pensar essa Transamazônica ali, atravessando ali nordeste, norte e nordeste do Brasil, você precisa pensar o seguinte, e é o que eu vou colocar mais à frente. As guerrilhas. Você tinha nessa época aqui a chamada Guerrilha do Araguaia. Então a construção da Transamazônica não foi à toa, não. É para ligar aqui o Brasil, tá, não sei o que e tal. Também tinha um intuito de desbravar essa região aqui e impedir que grupos guerrilheiros se intocassem ali, se jogassem ali nas florestas, em regiões ainda, em pontos não conhecidos ainda do nosso território, né, não povoados, enfim, para evitar que esses guerreiros se escondessem ali e voltassem e atacassem o governo militar. E o caso exponencial que eu coloquei para vocês foi a Guerrilha do Araguaia, que nós vamos citar mais à frente, certo? Aqui você tem a ponte Rio-Niterói, a famosa ponte Rio-Niterói, vou terminar com a ponte Rio-Niterói, é conhecida como a ponte Rio-Niterói, mas o nome oficial é a ponte Opa, passou aqui de novo, vamos lá. Espera aí, é conhecida como a ponte Presidente Costa e Silva. Presidente Costa e Silva, Presidente Costa e Silva, uma hidrelétrica de Itaipu, e passar para isso aqui, ó, os órgãos de repressão, OBAN, DOICODE e por aí vai, beleza? Então, novamente, olha, Itaipu, o nome Itaipu foi tirado de uma ilha que existia perto do local de construção. É só para curiosidade, só destacando uma curiosidade para vocês, viu? Quando ela foi concluída, era a maior barragem do mundo. Era a maior barragem do mundo. Só que se vocês ficarem pensando aí, peraí. Isso foi naquela época. E hoje? Vai pensar na China. A China. Vou colocar aqui a maior barragem do mundo. China. Na China. A maior barragem do mundo na China. Hidrelétrica de Três Gargantas. Três Gargantas. Ah, pessoal, isso aí eu tô ligado. Eu espero que eu não esteja desatualizado, viu? Será que tem outra? Por enquanto eu já tô sabendo dessa aqui mesmo. Pronto, galera. Então falei para vocês alguns pontos de destaque. Quando vocês vão fazer uma pesquisa simples, vocês lembram das chamadas obras faraônicas do período da ditadura militar, principalmente ali no governo Médici. A ponte Rio-Niterói, você lembra da hidrelétrica de Itaipu, que são dois pontos que eu já vi sendo cobrados, caindo ali. Não importa, olha a frase de novo, não importa
a banca, não importa o concurso. Já vê várias bancas cobrando ali, citando, dentre as obras faraônicas, a Ponte Rio-Niterói, a Transamazônica e a Hidrelétrica de Itaipu. Tá? Pronto. E colocando, por exemplo, a Hidrelétrica de Itaipu como ali, pegando Brasil e Argentina. Já vi isso. Já vi isso. Já vi isso. Vocês não erram de jeito nenhum, né? Vamos lá. Ah, rapaz, os órgãos de repressão. Aqui você tem o Fleury, primeiro plano, e em segundo plano você tem o Marighella, né? Aqui, chefe do doicote, né? Delegado. E aqui você tem um líder guerrilheiro, o Marighella. Bem, primeiro você tem a OBAN, a Operação Bandeirantes. Só lembrando que o de destaque mesmo é o doicode. O doicode é o mais lembrado. Deixa eu colocar o branco aqui. Não, o branco não vai, não. Sem vínculos formais ou legais, a OBAN, Operação Bandeirantes. Operação Bandeirantes, deixa eu colocar aqui, né? OBAN, Operação Bandeirantes. Operação Bandeirantes. Operação Bandeirantes. Era, em essência, uma formação paramilitar. Olha, formação paramilitar. De ação direta e violenta à margem da lei. Ó, só estou colocando aqui órgãos de repressão, né? Óbvio, né? O que lhe dava agilidade e brutal eficácia. Entre os episódios mais brutais de tortura cometidos pela OBAN, encontra-se o tristemente célebre ocorrido em fevereiro de 1970 no presídio Tiradentes, com o frade dominicano Tito de Alencar. Quem não conhece essa história de Tito de Alencar, né? O Frei Tito, à época com 24 anos. Eu posso afirmar, gente, que a operação... Desculpa. A operação Bandeirantes, mais conhecida como a OBAN, mas é bom que vocês realmente saibam o significado. Pensou o doicode, você vai pensar que despenca no concurso público. Peraí. Professor, se eu for pensar esse contexto aqui para concurso público, eu vou pensar... Vamos lá. Eu vou pensar os atos institucionais, vou pensar os atos institucionais, vou pensar as principais manifestações como a passeata dos 100 mil, beleza. Eu vou pensar o porquê daquelas expressões, Brasil, ame-o ou deixe. Ninguém segura este país. As obras faraônicas que eu citei para vocês, sim. Os casos de tortura, o Vladimir Herzog, ó, já estou antecipando, né? O Manuel Fiel Filho, vai pensar. O doicode também, já vi. Também recente, já foi cobrado por umas 3 bancas a questão dos atentados durante a ditadura militar. Como, por exemplo, o atentado do Rio Centro entra também. Então, você já deixa anotado aí, viu? Nós vamos ver mais à frente? Vamos ver mais à frente, mas você já anota aí, viu? Vamos lá. O doicode. O destacamento de operações de informações, o DOI, responsável pelas ações práticas de busca, apreensão e interrogatório, falava interrogação, de suspeitos. Ah, isso aqui, interrogatório de suspeitos, oh my God. E o Centro de Operações de Defesa Interna, o CODE, então juntava, sempre os dois agiam ali em conjunto, então por isso que a gente sempre, órgãos diferentes, mas sempre agindo em conjunto, a gente sempre coloca DOI, CODE, não fala DOI. Temos também o CODE, sempre junto aí. A coordenação, cujas funções abrangiam a análise de informações, sempre aqui. A mesma coisa que a OBAN. A OBAN coloquei ali investigação e informação, não foi? O DOI-CODE é a mesma coisa. A coordenação dos diversos órgãos militares e o planejamento estratégico do combate aos grupos de esquerda, que eu também citei anteriormente para vocês, alguns grupos e o que causaram, né? Embora fossem 2 órgãos distintos, olha aqui o que eu estava falando, o branco aqui, ó. 2 órgãos, não funcionou não, não funcionou. Deixa eu ver isso aqui. Isso, 2 órgãos distintos eram frequentemente associados na sigla DOI-CODE, que refletiu o caráter complementar dos 2 órgãos. Aqui, para concurso público, eu destaco o DOI-CODE. Novamente, destacamento de operações de informação, centro de operações de defesa interna. Órgão subordinado a quem? A quem? Subordinado a quem? Subordinado a quem? Ao Exército, papai. Ao Exército. Aqui você tem só alguns pontos. A guerrilha urbana, ação libertadora nacional. Novamente, eu colocando aqui os 2 principais líderes
guerrilheiros, tidos assim por muitos, é o Marighella, você está vendo aqui, ó, em cima. Partido Comunista do Brasil, Comitê Nacional Carlos Marighella, a foto dele tem 34 aninhos. E embaixo você tem o Carlos Lamarca. Carlos Lamarca. Toda vez que você pensar guerrilhas, pensar alguns grupos, está aqui alguns, certo? Alguns. Eu vou contar alguns casos envolvendo a guerrilha urbana e rural no Brasil. Pontos que eu já vi cair em algumas bancas, eu acredito que seja bem interessante você anotar também, certo? Vamos lá. A Ação Libertadora Nacional, ALN, Movimento Popular de Libertação Nacional, MOLIPO, Movimento Revolucionário 8 de Outubro, né? Esse aqui é famoso, e também esse, né? VAR Palmares, meu Deus do céu. Qual era a estratégia da chamada... Olha, você vê que eu separo guerrilha urbana e vocês vão ver guerrilha rural. Com a guerrilha rural, você já pode até pesquisar o seguinte, antes desse slide. Você já pega aqui, pronto, guerrilha urbana, eu vou pensar muito Marighella, vou pensar aqui, tal, beleza, tá aqui, esses grupos, beleza. Sequestros de embaixadores, eu vou pensar roubos a bancos e tal. Isso, exatamente, exatamente. Na guerrilha rural, você lembra... Olha o exemplo, Guerrilha do Araguaia. Guerrilha do Araguaia. Você vai lembrar bem dessa. Acredito que sim. Vamos lá? Então, quando você pensa guerrilha urbana, cara, quando você pensa guerrilha urbana, atacar o governo, atacar o governo, atacar o governo. O que eu posso colocar mais? Claro, para que este, assim, quando se sentisse ameaçado, por exemplo, como é que eu vou atacar o governo? Roubos a bancos, por exemplo. Ataque integrantes do exército, sequestro de embaixadores, claro. Fazendo a cabeça da população para que se colocasse contra o governo também, eram estratégias, né? Então você vai ter, por exemplo, a Ação Libertadora Nacional em destaque aqui, né? Que o líder era quem? Quem era o líder? Quem era o líder? O Marighella, né? Antes de sua morte, ele deixou uma espécie de manual, que agora eu estou tentando lembrar o nome, mas eu não lembro. Era um manual envolvendo guerrilha, táticas de guerrilhas, ali, o manual do guerrilheiro urbano. Pronto. Manual do guerrilheiro urbano. Eu li? Não li. Não li. Eu vi o resumo. Mas é bem interessante para você perceber cada ponto daquele período, porque tem gente que coloca demais, pesa demais sua análise, um ponto, e esquecendo de outros pontos muito interessantes, intrigantes, né? Não pode, a gente tem que ver vários lados, o prisma da questão, né? Rapidamente esse manual foi para varrer o mundo, você tá por fora, viu? Então faça essa separação aí. Professor, eu nunca vi em questão falando sobre guerrilha urbana e guerrilha rural. Então tá por fora, não tá sabendo analisar, não tá sabendo pesquisar. Você vai encontrar, Quando você pensar ali, falando em Marighella, além diretamente, você já está falando sobre guerrilha urbana. Quando você pensar em guerrilha do Caparaó, nem sei se eu estou falando, né? Guerrilha do Caparaó, você já vai pensar, opa, guerrilha do Araguaia, opa, guerrilha rural. Tem, já caiu. Você já deixa anotado aí, viu? Já deixa isso anotado aí. Bom, passou Caparaó. Eu estava em dúvida aqui se era Caparaó mesmo, Caparaó. Isso eu tinha colocado aqui para vocês. Você sai de guerrilha urbana e vem para a guerrilha rural. Guerrilha rural. A mais emblemática das duas, você vai lembrar da guerrilha do Araguaia. Ali entre... Guerrilha do Araguaia. Deixa eu colocar de outra cor aqui, viu? Ali entre 1967 até início da década de 70. Por ali, ó. 72, 74, Guerrilha do Araguaia. Região do Araguaia. Você já coloque aí. Anote. Mas foi por onde ali? Foi por onde, professor? Foi por onde? Região amazônica. Região amazônica. Região amazônica. Ali, claro, que eu estou falando guerrilha do Araguaia. Região amazônica. Então você já sabe que é ao longo do rio Araguaia. Né?
entre ali final da década de 60 e início da década de 70. Criada por quem? Envolve quem? Partido Comunista. Envolve o Partido Comunista. Opa, o A aqui fugiu. Partido Comunista do Brasil. Opa, Partido Comunista do Brasil. Ah, é um assunto que muito me interessa, professor. Vou pesquisar mais. Eu tô por fora. PCdoB, Partido Comunista do Brasil. Qual era o objetivo? Qual era o objetivo? Eu tô falando do Partido Comunista, né? Tática de guerrilha. Eu tô falando de uma revolução. O objetivo, dois pontos. O objetivo, deixa eu colocar de outra cor aqui. O objetivo é uma revolução. Foi uma revolução socialista. Uma revolução socialista. Onde? Eu estou falando, claro, rural, no campo. No campo. Agora é o seguinte. Qual era o exemplo? Qual era o exemplo? Deixa eu me colocar tudo aqui pronto. Qual era o exemplo desses líderes guerrilheiros, principalmente no campo, para iniciar uma guerrilha? Táticas de guerrilha. Aí você pensa o seguinte, peraí. Qual era o exemplo que eles tinham? Tá aqui a imagem, olha a imagem aqui. Olha a imagem aqui. Olha a imagem dos caras aqui. Qual era o exemplo que eles tinham no mundo? Estávamos passando pela Guerra Fria. Quais eram os principais fatos históricos que podem facilitar essa análise? Quando eles pensam guerrilha rural. Ah, professor, tinha a Guerra do Vietnã, táticas de guerrilha, florestas, tal. Professor, posso citar a Revolução Chinesa? Pode. A Revolução na China? Pode. Vamos lembrar aí de Mao Tse Tung e tal. Tá bem? Revolução, né, comunista. Você vai lembrar também o comunismo no Vietnã. Você lembra também Cuba. E vários líderes saíram do Brasil para treinamentos em Cuba, União Soviética também. Nós tivemos alguns líderes, segundo alguns documentos, demonstrando isso. A mesma coisa vai se utilizar também a guerrilha urbana. Pegar exemplos de fora, claro, de fora. E aqui então você tem, falando da nossa querida guerrilha do Araguaia, região amazônica, liderança do Partido Comunista do Brasil. Objetivo, Revolução Socialista. Claro, foi combatida pelas Forças Armadas. As Forças Armadas, e não era à toa que você tinha a Transamazônica, né? Para chegar próximo a esses cabas aí, né? Então, as Forças Armadas combateram, né? Vários integrantes, né, que haviam se estabelecido nessa região amazônica, né, há muito tempo, estavam lá há muito tempo. O palco das operações, você pensa ali, palco das operações envolvendo a região amazônica. Professor, nós vamos sair um pouquinho, Porque eu já ouvi falar que os caras foram parar em Tocantins, os caras foram parar lá no Pará, e também no Maranhão, por ali também. Vamos envolver também esses estados. Lembrando aqui, novamente, para ser professor, se você for lembrar do Araguaia, tem que lembrar do Rio, né? Rapaz, nós vamos estimar aqui, vocês estão vendo a segunda imagem aqui, que você tem, não de forma gigantesca, a participação da população, mas sim, você vai ver em entrevistas a vários documentários que as pessoas percebiam, sim, que havia toda uma movimentação. Olha, aqui vai acontecer alguma coisa, porque eu estou vendo as Forças Armadas se enviando para as florestas e tal. As pessoas tinham medo. Muitas eram torturadas, não tinham nada a ver, eram torturadas pelos militares, às vezes forçadas pelos próprios líderes guerrilheiros a os esconderem, enfim. Imagine que contexto tenso era naquela época. Imagine que contexto tenso. Então eu posso estimar aí, segundo as obras que eu li, o movimento era composto, esse movimento aqui do Araguaia, uns 70, por aí, né? 70, 80 líderes guerrilheiros, né? Claro, você vai envolver partidos ligados ao comunismo, grupos ligados ao comunismo, e a maioria dos combatentes eram ex-universitários, profissionais liberais, e por aí vai. Claro, muitos
estão desaparecidos até hoje. Embaixo você tem a guerrilha do Caparaó. Professor, a que chama mais atenção é a primeira. É isso, a primeira chama mais atenção para concurso público. A segunda é um pouco esquecida, não chama tanta atenção não, realmente. Então, o foco aí é na primeira. Quando você pensa guerrilha do Caparaó, claro, também, uma insurgência armada contra a ditadura militar. Ela foi feita, gente, por ex-militares caçados. Ex-militares. Por exemplo, Carlos Lamarca, que eu citei para vocês. Era um ex-militar. Para aí, saiu do exército, virou líder guerrilheiro. Então você coloca aqui, ó, comandada a guerrilha do Caparaó por ex-militares caçados. Ex-militares caçados. Né? Claro, né? Você vai pensar aí, quando você pensa guerrilha do Caparaó, ali entre o Espírito Santo e Minas Gerais. Anota aí, pelo amor de Deus, ali entre Espírito e Minas Gerais. Peraí, ficou feio isso aqui. Ficou não? Ficou muito, bem mutão. Minas Gerais, ex-militares caçados. Ali, Espírito, eu só coloquei Espírito. Vamos lá. Espírito Santo e Minas Gerais. Claro? Promovida por quem? Promovida por quem? Por um grupo ligado ao comunismo. Por quem? Pelo movimento nacionalista revolucionário. Anota aí, movimento. Preciso saber? Não. Você só vai ligar assim, ó. Comandada por um grupo ligado ao comunismo. Sim, pronto. Movimento nacionalista revolucionário, ok? Claro, não teve o mesmo impacto que teve a guerrilha do Araguaia. A guerrilha do Araguaia, gente, chama a atenção até hoje. Até hoje, ok? Vamos lá, vamos continuar aqui, porque nossa vida não é fácil, não. É muita coisa pra gente ver. Ainda falando de Médici. Médici. Brasil, ame-o ou deixo. O caneco é nosso, pra frente, Brasil, pra frente, Brasil. Salve a seleção. Ei. Ninguém mais segura este país. Inauguração de alguma obra aqui. E aqui você tem o Médici recebendo a seleção brasileira tricampeã. Nisto que você pensar em fio. Consegui, isolei o novo índice do salário mínimo. Milagre econômico. Quem nunca ouviu falar nesse tal de milagre econômico? Né? Claro, você tem um pensamento fanista. Olha o Brasil vivendo aí seu principal brilhantismo na área. A economia, Brasil potência, né? Se evidenciou muito com o que eu falei lá, né? No slide passado, com as expressões Brasil, meu deixo, a Copa do Mundo lá. Eu acredito que seja no México, não estou lembrado, qualquer coisa vocês me dizem aí. Beleza? Então, durante o milagre econômico, a alta nas bolsas de valores, né? Não é milagre econômico, alta nas bolsas de valores aqui no Brasil. Teve início ali nos anos 60. Então você já tinha um quê de, olha, ascensão. Isso não significa que a gente ainda não tivesse desigualdade social, arroz salarial, tinha, e ficou cada vez pior. Cada vez pior. Só que por outro lado, eu vou explicar para vocês. Vamos lá. Milagre econômico. Foi a época de crescimento econômico elevado durante a ditadura militar brasileira, entre 69 e 73, também conhecido como Anos de Chumbo. Olha isso aqui, já vi cair em vários concursos a expressão Anos de Chumbo. Nesse período de desenvolvimento brasileiro, a taxa de crescimento do produto interno saltou de 9,8 em 68 para 14 em 73. E a inflação passou de 19,46% em 68 para 15,6% em 73. Para frente Brasil, era só isso que a gente ouvia. Para frente Brasil. Então, eu posso colocar o seguinte, pronto, professor, de um lado você tem a pujança, tal, foi importante para a industrialização, mas nós aumentava, assim, como é que eu posso colocar? Era notório que também era a base de empréstimos. E isso
a longo prazo, iria ser um belo prejuízo para o Brasil, caso também, se a conjuntura internacional não favorecesse esse contexto. E foi o que aconteceu. Então, eu posso colocar que foi um período, o primeiro ponto, período paradoxal. Opa, o X aqui foi bem... Foi bem paia. Paradoxal. Certo? Paradoxal. Período paradoxal. Oh, peraí, você tem de um lado arroz salarial, você tem de um lado, você tinha desemprego também, de forma alarmante para alguns pesquisadores. Mas do outro lado também, nós estávamos em plena ascensão internacional. Vai? Oitava economia do mundo, alguns dizem que a sexta economia estava lá em cima. Eu vou explicar um pouco mais sobre o milagre econômico, que também despenca em concurso público, não importa a banca, no próximo bloco. Vocês me aguardem aí, me aguardem que eu volto já. Eu volto já. Valeu, gente! Ali, entre 73 e 74, pronto. Você tem, olha, anota aí, ó, creche da Bolsa de Valores. Creche da Bolsa de Valores, claro, estou falando do Brasil. Né? Creche da Bolsa de Valores, estou falando do Brasil, óbvio. Eu estou falando de uma instabilidade na economia brasileira. Estou falando de um freio no crescimento econômico. O crescimento econômico começa a diminuir. Porque você tem o segundo ponto. Primeiro o quê? Primeiro o quê? Choque do petróleo. Opa! Primeiro choque do petróleo. Opa! Primeiro choque do petróleo. Além de 73, 74. E outro, quando você pensar o crash de 71, você vai pensar uma ação especulativa, né? Na Bolsa de Valores. Ação especulativa. Aquele negócio de comprar, vender, peraí, empresas fantasmas. Muito parecido com o que aconteceu lá em 1891. Lembra dessa crise econômica? Lembra? Qual é? Isso, encilhamento. Muito parecido. Só que aqui o contexto aprofundou mais ainda a crise no Brasil. Viu? É considerada a segunda maior crise especulativa do Brasil, a de 71. Vamos lá. Então, levando ao fim do milagre econômico, o primeiro choque do petróleo. Quando você pensa choque do petróleo, você vai pensar lá no Oriente Médio, o problema lá no Oriente Médio. E aí vai prejudicar muito a economia brasileira. Por quê? Por quê? Quando você pensa primeiro choque do petróleo, você vai pensar, peraí, as várias nações que prestavam dinheiro para o Brasil, agora elas vão ter que apertar um pouquinho, peraí, vou apertar um pouquinho aqui o freio que não dá mais não. Vamos começar a cobrar o Brasil aí, enviar menos dinheiro, a coisa tá feia, viu, Brasil? Aumentou aí o preço do barril do petróleo. O Brasil começa a cortar, olha aqui, corte nas importações. Corte nas importações. Olha, a coisa só fica feia, viu? Corte nas importações. Ih, rapaz! Isso vai prejudicar o Brasil de duas formas. Ele vai perder mercado externo. E ele já começa a restringir as importações. Se ele começa a restringir importações, o pessoal, opa, europeus, estadunidenses, opa, o negócio aí não tá... Entendeu? Perde mercado externo a partir do momento que ele precisa conter importações. Olha, a coisa ficou só feia, a coisa só foi ficando feia. Então, essa crise do petróleo é a que mais chama a atenção. Toda vez que você tiver, olha só, toda vez que você tiver falando sobre milagre econômico, a frase era deixar o bolo crescer para depois dividir. Mas dividir como? Dividir como? Eram em partes iguais? Não eram em partes iguais. Quando você pensa em milagre econômico, claro, você vai pensar as grandes obras. Há muitas obras também, eu citei apenas algumas, apenas. Você vai pensar em empréstimos estrangeiros, principalmente ali Estados Unidos. Né? Só que a crise, primeiro choque do petróleo, claro, envolvendo ali o Oriente Médio,
vai prejudicar a economia de muitas nações, né? Europeias, Estados Unidos, enfim, o Brasil cai ainda mais. Essa euforia vai lá para baixo, ok? Então pense muito, milagre econômico à base de empréstimos estrangeiros, né? O creche de 71 na Bolsa de Valores aqui no Brasil, né, ajuda ainda mais a especulação financeira. A especulação financeira faz parte aqui do crash de 71. Só que o primeiro choque de petróleo eu já vi várias vezes como o principal vilão que levou à desestruturação do chamado milagre econômico no Brasil. Outra também, você tem, se não estiver enganado aqui, o 39º, observação, para colocar de outra cor aqui, ó. Professor, eu lembro que, observação, o Brasil vai ter problemas com os Estados Unidos, né? Ali com, agora eu tô esquecendo o nome dele, gente, tô esquecendo, alguém me lembra aqui, o 39º presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, opa, peguei a borracha aqui, o Jimmy Carter, ele começa a dizer o seguinte, ó, a gente não aceita mais manter relações ali diplomáticas com nações que ainda permanecem ditaduras. Olha só, audácia, a gente não aceita mais não. Então, nesse período do Jimmy Carter, nessa época ainda o presidente era Geisel, então você tem um pequeno afastamento ali Brasil-Estados Unidos, viu? 39º presidente dos Estados Unidos. Vejam aí, pesquisa aí para ver se Jimmy Carter foi o 39º presidente dos Estados Unidos, viu? Vejam aí, então afastamento aí, afastamento do Brasil com os Estados Unidos. E isso vai dificultar muito a economia brasileira, né? Esse posicionamento do Jimmy Carter. Vai ser difícil sustentar a política econômica da ditadura militar brasileira. Vai ser muito difícil, certo? Então, esse posicionamento do presidente também já vi cair em concurso público. Esse posicionamento do Jimmy Carter ali, no final da década de 70, não querendo manter relações diplomáticas com nações ditatoriais, né? Além disso, para prejudicar ainda mais a economia, para definhar ainda mais esse milagre econômico, você vai ter a alta internacional dos juros em 1979. Olha só. Olha só. De 69, alguns colocam 69, 68, até 73, você tem um milagre econômico. Brasil, oitava economia do planeta. Alguns dizem que chegou a ser a sexta e tal. Só que era algo superficial. Olha o paradoxo. De um lado você tem sim crescimento econômico. Crescimento, não desenvolvimento. Coisas diferentes. Desenvolvimento é uma coisa, crescimento outra. Vamos esperar crescer até não sei onde para a gente dividir. Em partes iguais? Não foi em partes iguais de jeito nenhum. Vamos esperar esse bolo crescer. Você tem um arroxo salarial, você tem desemprego, ajuste salarial. Sai dessa. Era um momento paradoxal, um período paradoxal, que começa a se desestruturar. Não dura muito tempo, percebeu? Não dura muito tempo. Já em 71 você tem o crash, a especulação financeira, quebra da Bolsa de Valores. É o segundo pior momento especulativo, né? Eu estou falando de especulação financeira da história do Brasil. Muitos colocam que o primeiro foi o encilhamento, lá em 1891, na República da Espada, no governo de Deodoro da Fonseca. Aí vem 71, já começa a deslanchar. Entre 73 e 74 você tem um choque do petróleo. Faz com que o Brasil comece a conter importações. O Brasil começa a perder o mercado externo. Olha a complicação. Aí vem o posicionamento do presidente Jimmy Carter, 39º presidente dos Estados Unidos. Eu espero que eu não esteja enganado, né? Mas dizem que quando você coça a orelha esquerda, o pessoal tá falando mal, né? Isso é coisa da Idade Média, mano. Isso é coisa da Idade Média. Quero coçar muito mais minha direita aqui, até agora nada. Tem um tom de preconceito também. Aí você tem um posicionamento de Jimmy Carter, final da década de 70. Olha, nações que ainda mantêm a ditadura, tô afastando.
Eu quero o afastamento de vocês. Prejudica muito a economia brasileira. A sustentabilidade política e econômica do Brasil começa a complicar. E ainda você tem a alta dos juros internacional. Lá para 79, né? Final da década de 70 e início da década de 80. Só prejuízo. Quando você chega na década de 80, rapaz, complica ainda mais a situação da economia brasileira. Ok, olha só que conjuntura. E a dívida externa? E a dívida externa? Só aumentava. Então você tem desemprego, o desemprego fica cada vez mais chamando a atenção de forma negativa para o governo militar, só prejuízo, só prejuízo. Então foi um momento interessante, acredito que nos 2 primeiros anos, depois já era. Vou passar aqui, o fim do milagre que eu citei para vocês, né? Então, novamente, aqueles pontos, né? Eu deixei esse espaço aqui, eu lembro que eu deixei esse espaço para escrever isso aqui, isso aqui, ok, gente? Então, fim do milagre econômico, vocês já coloquem aí, por favor. Olha. E aqui na imagem até coloca, olha, fim do milagre. Consequência, arroxo salarial. Aqui já demonstra manifestações grevistas. Estou falando de greves aqui, ó. Greves, desemprego. Olha a consequência, desemprego. Você vai ter também aqui arroxo salarial, greves, desemprego. A dívida externa, né? A dívida externa vai para lá dos 90 milhões. Dívida externa, a coisa só piora, né? Então, você pega aí, associado ao fim do milagre econômico, todos esses pontos que eu coloquei e os anteriores, certo? Principalmente, olha só, principalmente o choque do petróleo. Principalmente o primeiro choque do petróleo. Lembre disso. Não dá para me aprofundar ainda mais, mas vocês vão ver. Qualquer coisa vocês me pedem lá. Eu quero ver uma questão sobre isso. Aí eu me envio para vocês. Beleza? Vamos lá? Vamos lá. Vamos passar para onde aqui? Vamos passar para onde agora, papai? Gostei muito dessa imagem. Ditadura civil-militar. E o resto do mundo, né? Como se o resto do mundo, gente... É impressionante. Como se o resto do mundo... Tudo bem. Aqui é do História no Paint. O interessante é que é o seguinte. História no Paint. Vamos lá. Ditadura civil-militar. Gostei muito. Parabéns, pessoal que fez isso aqui. Só que vamos lá. Ditadura civil-militar. Crescimento econômico de 10% ao ano. Alguns colocam mais, alguns colocam 12% e tal. E o resto do mundo? O resto do mundo não era tão inocente assim, não. Olhava assim, olha, o crescimento do Brasil. Eles sabiam, sim, o que é que acontecia internamente no Brasil. Sabiam, sim, sabiam. Então, não ficavam, assim, maravilhados. Essa é a crítica que eu lanço aqui. Mas vamos lá. Abertura lenta, gradual e segura. Lembram dele? Se você pensar Geisel para concurso público, tem que pensar essa frase. Precisa pensar essa frase. Pensou Geisel, vou voltar aqui com vermelho. Ó. Pensou Geisel, você vai pensar. Você tem o suave, chamam de suave, que foi o Castelo Branco. Você tem a linha dura, que foi o Coste Civil Médici. E aqui começa a abertura para a devolução do poder aos civis, com Geisel. Com Geisel você lembra aqui, concurso público, olha, abertura, lenta, gradual, bem lenta mesmo, e segura. Olha só que interessante. Teve início com a posse do general Ernesto Geisel como presidente presidente da República em 15 de março de 74 e terminou em 15 de março de 79, quando assumiu a presidência da República o último presidente militar da história do Brasil, o general João Figueiredo. Mas, professor, o que corrobora com essa frase aqui? Abertura lenta, gradual e segura. O que é que eu posso colocar aqui?
Será que ele realmente estava interessado em entregar o poder aos civis? Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Vocês estão perdoados. Vocês estão anistiados. Que boa. Brizola e Luiz Carlos Prestes. Aquele mesmo da época da ditadura do Estado Novo, lá em Vargas, em que a esposa, a mulher dele, Olga Benário, foi enviada lá para os nazistas. É esse mesmo, Luiz Carlos Prestes, certo? Puderam voltar, pode voltar. Outra coisa, ainda mais elogiável. Chuta aí. Revogação do quê? Do AI-5. Revogação do AI-5. Deixa eu pegar esse 5 e melhorar aqui, não é? Melhora aí, vai, acaba, melhora aí! Revogação do AI-5. Revogação do AI-5. Pois é, dessa época aqui também. Dessa época aqui também. Segura o bizu aí! Segura! Revogação do AI-5. Por que você está dizendo, então, que é Basobedos? Basobedos. Eu estou tentando imitar um personagem que eu não lembro o nome dele, mas ele falava mais ou menos, esqueci agora. Poderoso Castiga. Poderoso Castiga. Mais ou menos. Aí você tem, o cara anistiou os exilados políticos. Brizola e o Luiz Carlos Prestes puderam votar. Opa, vocês estão anistiados, pai. Ele revoga o AI-5. Não é interessante, não? Acabou. Só que tem o seguinte. Tivemos eleições em 1974. Olha só, eleições para a Assembleia. Deixa eu ver se eu coloquei imagens aqui. Coloquei, ó, eleições aqui. Então vou falar para vocês aqui, ó. Tivemos eleições, olha que interessante. Tivemos eleições gerais no Brasil em 1974. Não é interessante? Não é legal? É legal ou não é? É legal. Bom, em 15 de novembro, vá prestando atenção aí. Viu? Vá prestando atenção aí. Em 15 de novembro de 74, ainda coloquei numa sexta-feira, só faltava colocar o horário, hein? Foram eleitos os membros do Congresso Nacional do Brasil, renovando-se, coloca aqui, ó, 1/3 do Senado Federal. E todos os assentos da Câmara dos Deputados. Foi a primeira eleição realizada pelo governo Ernesto Geisel. Foi uma grande derrota para a Arena. Como vocês podem perceber aqui. Aqui, gente, alguns colocam 161 e aqui 203. Mas é nessa faixa aqui, ok? Câmara dos Deputados. A Arena ainda estava, né? Mas cresceu o MDB. E quando você pensa no Senado Federal, olha aí o Senado, MDB em comparação com a Arena. Foi uma grande derrota. A oposição está vencendo em 18 estados. Aí. Então, quando você pensa nas eleições gerais do Brasil em 74, sim, já vi ser cobrado em concurso público? Já. Agora, muitas bancas, não. Mas é um ponto interessante para quem pensa o seguinte, não posso deixar passar, não. É uma informação valiosa, porque marca dentro do contexto ditatorial uma grande derrota para o governo militar. Uma grande. Elas ficaram marcadas na história brasileira como uma guinada, essas eleições gerais de 74 ficaram marcadas na história brasileira como uma guinada em direção à abertura, abertura política. Deixa eu escrever embaixo para ver se vai. Vou escrever embaixo para ver se vai. Abertura política. Elas foram essenciais para a abertura política no Brasil. Eleições gerais de 74. Foi expressiva a vitória do Movimento Democrático Brasileiro, do MDB, contra a Arena. E, claro, você vai... Ao mesmo tempo que você tem um crescimento do MDB, você tem um recuo, a perda de espaço da Arena. A Arena que era do governo, né? A Arena, Aliança Renovadora Nacional. Deixa eu colocar uma Arena aqui mais, né, apresentável, né? Arena. Pronto, Arena. Vai perdendo espaço.
O que é que o governo vai fazer? Opa, a gente perdeu ali em 74, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer para demonstrar ainda que o negócio é lento? Tem que ser lento essa devolução do poder ao civis precisa ser lento, é um processo bem lento. E a gente não pode sofrer esse tipo de derrota. O que é que vai fazer o Geisel? E aí entra o ponto. O cara revogou o AI-5, beleza. Não é interessante? É interessante, o cara revogou o AI-5. O cara, as eleições aqui em 74, beleza. Não é interessante? Beleza. O cara anistiou esses lados políticos, de boa. Só que ele vem aqui, opa, o MDB avançou demais. O MDB avançou demais. Ele vem com um pacote de Abril, posteriormente. Ele vem com um pacote de Abril. E aí você já diz, eita, cara aqui é... Pronto, mostrou que a ditadura ainda está em vigor. Para a gente não esquecer. Pacote de Abril com a Lei Falcão. Pacote de Abril, eu coloco aqui, ó. Desculpa. Garganta, hein? Pacote de Abril para frear. Para frear o MDB, ele vem com o pacote de Abril, que eu vou citar para vocês mais à frente. Pacote de Abril. E o que mais? E o que mais? Lei Falcão. Lei Falcão. Então, de um lado, sim, beleza, elogiável, revogou o AI-5, anistiou exilados políticos, enfim. Só que do outro lado, quando ele percebeu que o negócio não seria lento, poderia... Peraí, vai ser rápido aqui. Olha aqui nas eleições de 74, para o Congresso Nacional, renovando ali um terço do Senado, a gente perdeu muito. Olha aqui a discrepância do MDB para a Arena no Senado. E olha o avanço que teve aqui. Era bem menos, viu? Era bem menos aqui, ó, na Câmara dos Deputados. Já demonstrando ali, opa, a galera tá querendo que a gente saia daqui do poder. Né? Saia daqui. Então foi um fracasso. Já foi um fracasso em eleições, se você for pegar eleições durante a ditadura, já foi um fracasso em 1970. E ficou pior em 74. Então ele pega a Lei Falcão, o pacote de Abril, para frear. Para frear, certo? Essa vitória aí do MDB. Então, o que é que eu vou deixar para vocês aí para o nosso próximo bloco? Para vocês refletirem um pouquinho, olha, a Lei Falcão. Certo? Eu vou explicar um pouquinho a Lei Falcão no próximo bloco e vou explicar também o pacote de Abril, certo, gente? Então você já coloca o seguinte aí, pronto, até a Lei Falcão primeiro, Lei Falcão primeiro. Olha o que você tem até agora. Falei para vocês sobre Médici, terminei Médici. Médici, professor, quais são os presidentes mais recorrentes? O conteúdo envolvendo esses presidentes são os mais interessantes. Médici, Geisel, Costa e Silva, Figueiredo, Castelo Branco. Todos. Se você pensar Castelo Branco, você vai pensar os atos institucionais, do 1 ao 4. Você lembra ali eleições indiretas para presidente, governador.